E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, estamos terminando aí o nosso estudo de controle da administração pública. Vamos dar uma olhada agora num negócio importantíssimo, hein? Olha só, a gente já viu aí como funciona o controle, né? A gente já viu que tem um controle prévio, concomitante, o controle posterior, a gente tem um controle interno, controle externo, tem um controle de legalidade, controle de mérito, controle administrativo, controle judicial, controle legislativo. Agora tá fácil, né? A gente esquematizou, vimos um por vez, o pior já passou, tá beleza, tá tranquilo. Então essas classificações não tem segredo, é só relembrar, é só estudar, é só ir jogando aquilo. Só que vem cá, tem um negócio aqui dentro de controle, que é uma parte do direito administrativo que está presente em vários tópicos, É uma das partes mais cobradas de todo o direito administrativo em prova, tá? Isso aqui cai direto e em vários pontos, tá? Ah, mas no meu edital às vezes não tem controle, às vezes não tem aquilo. Isso aqui é um assunto que pode ser cobrado independentemente de a previsão de um outro tópico no edital, porque ele está presente em vários momentos. Por exemplo, você pode encontrar isso que a gente vai trabalhar agora dentro de princípios. O princípio da autotutela tem alguma coisa disso. Dentro de atos administrativos você encontra isso. Dentro de controle administrativo também encontra isso. Então quer dizer, é um tópico que ele está presente em vários outros tópicos. É um assunto, né, que está presente em vários tópicos. Tá? Por isso que ele é muito importante. Por isso que ele é muito cobrado. Então aqui, como é um assunto que já caiu muito em prova e vai continuar caindo, porque ele funciona, ele elimina candidato e é isso que as bancas querem. É um assunto então que já caiu muito, né? Como eu disse, ele já caiu muito, então ele tem uma variação muito grande, as bancas têm uma criatividade muito grande ao tratar desse tema em prova. E é fácil. O conteúdo a ser analisado, ele é pouco, ele é mínimo. Só que tem que treinar bem para não cair em pegadinha, porque é uma questão que vai fazer a diferença na tua prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso daí. Só que vem cá, porque a gente vai trabalhar agora, já vou até te adiantar, a gente vai falar da anulação e revogação. Vamos bater como é um, como é outro, forma de controle e tal. Mas antes disso, eu só vou te explicar rapidinho, porque isso na verdade é um tópico de atos, mas reparou? Já deu para ver bem como o tópico de controle da administração ele é bem ligado com o tópico de atos administrativos? Sim, a gente está fazendo o controle dos atos administrativos. Por isso que esse tópico ele é sempre à frente, né? Ele é sempre mais para o final, porque ele tem aí sempre ligação com outros tópicos. Todo direito é assim, tá? Todo direito é assim. Mas vamos lá. Então, para entender bem essa parte, eu só vou fazer uma revisão bem rápida de ato vinculado e ato discricionário. Por quê, professor? Porque se estiver arranhando nisso aqui, às vezes viu também na dúvida, vai dar zica lá na frente. Então tem que desenrolar aqui para a gente juntar tudo depois. Rapidão, tá? Só revisão aí, ó, bem pauleira. Qual que é a diferença de um ato vinculado e de um ato discricionário? No ato vinculado, o administrador ele não tem margem de escolha, ele não tem margem de liberdade. Quando for verificada aquela situação que está prevista na lei, ele vai ter que fazer daquele jeito. Ele não tem escolha, ele tem que fazer aquilo mecanicamente. Ele vai fazer daquele jeito, pronto, acabou. Por exemplo, nasceu o filho do servidor. Beleza, o que a Lei 8.112 fala? Vai conceder a licença paternidade pelo prazo de 5 dias. Ele não pode chegar e falar assim, deixa eu ver se parece com você mesmo. Ele não vai. Ele não vai olhar e falar, não, essa criança não é muito bonita, então vão ser 5 dias, vão ser uns 3, tá bom. Ele não pode, ele não tem que querer. Foi verificada a situação, ele vai praticar o ato daquele jeito. Ele não tem margem de escolha nenhuma, ele está vinculado, ele está travado. Ele não possui discricionariedade. Olha só para já associando o conceito de discricionariedade. Na discricionariedade, nos atos discricionários, o administrador, ele possui certa margem de escolha. Não é a festa do oba-oba também não. Ele tem certa margem de escolha. A lei vai determinar certa margem de escolha para ele. Então, justamente, os limites estão onde? Na lei. Aqui nos atos discricionários, o administrador faz uma coisinha chamada de mérito administrativo, que é o juízo de conveniência e oportunidade. Verificar a situação, ele dá uma olhada assim para o ato, ó, e vê que jeito ele vai melhor atender ao interesse público. Dentro daquela opção que a lei dá para ele faz aquela olhada assim, né, que é o juízo de conveniência e oportunidade, e vê de que maneira ele pratica aquele ato de modo a melhor atender ao interesse público. Quer ver um exemplo? Suspensão na Lei 8.112. Beleza, ele tem que aplicar a suspensão, mas na gradação, a própria lei dá essa discricionariedade para ele. A lei não fala que é de até 90 dias? Então, ele pode olhar e dar uma suspensão de 10, 20, 30, 60, 90. Ele escolhe, ele faz isso daqui, ele faz essa escolha. Ele tem esse juízo de conveniência e oportunidade. Olha só,
Ele pode dar uma suspensão de 200 dias? Não pode, né? Porque a própria lei, trouxe limites, tá? Então, nessas situações em que a própria lei confere a opção para o administrador, ou naqueles conceitos jurídicos indeterminados, tipo conduta escandalosa na repartição, o que é isso? É ir lá e aquela moça bem corpulenta lá de shortinho e de blusinha, é conduta escandalosa? Não, professor, tenho certeza. Os meninos, não, professor. É uniforme, inclusive, na minha repartição. As meninas, piriguete, lógico que é, certeza. Porque, tá vendo? É algo variável, é um conceito variável, então tem discricionariedade envolvida. Então essa que é a distinção, tá, de um ato vinculado e de um ato discricionário. No ato vinculado não existe mérito administrativo, ele faz e acabou, é mecânico. Aqui sim existe um mérito administrativo, existe esse juízo de conveniência e oportunidade, essa certa variação. Já já a gente vai ver porque é importantíssimo saber disso, tá? Vê só, então se está arranhando aqui, no outro tópico já arranharia também e não vai acontecer, beleza? Então, feita aqui as devidas observações, pau na máquina. Vamos jogar um pouco disso aqui em controle agora. A gente trabalhou aí toda aquela conceituação, toda aquela parte de controle, tá? Eu quis trabalhar separadinho esse tópico devido à relevância dele. Podia ter jogado ele no meio das paradas, mas aí ia passar um pouco, né? Não, vamos trabalhar ele separado porque ele é importantíssimo. Importante. Vê que aqui a gente vai praticamente pegar muita coisa que a gente viu e juntar dentro dos tópicos mais cobrados em prova. Então a gente vai pegar agora que a gente estudou de controle e aplicar isso na extinção do ato administrativo, no caso específico da anulação e da revogação. A gente vai ver bem como funcionam esses dois institutos, tá? Tem outras formas de extinção, tem outras coisas a respeito, mas isso é atos. Aqui não, aqui a gente está focando em controle administrativo, beleza? E esses tópicos aqui, isso aqui, puta merda, tem muita questão, tem que ficar bom nisso, tá? Tem que ficar bom para arrepiar em prova. Olha só, eu vou jogar já um esquema fodarástico de anulação e revogação que vai resolver tua vida em prova. Pode ficar tranquilo, mas antes disso, vamos entender um pouquinho deles aqui no controle. A anulação, ela é uma forma de controle dos atos administrativos. Ela é uma forma de controle posterior, subsequente, corretivo. Por quê, professor? Como que eu vou anular um ato que não foi praticado? Como que eu vou entrar numa máquina do tempo? Não dá, né? Então, a anulação é uma forma de controle posterior, porque o ato existe, o ato já foi praticado. Então, ele é um controle posterior. A anulação, ela é um controle que incide sobre o aspecto da legalidade. Lembra? Já nós vamos aprofundar isso aqui. Ela incide sobre o aspecto da legalidade. Só que a anulação, ela pode ser um controle tanto interno como externo. Como que ele é um controle interno? Quando ele deriva da autotutela, que a própria administração. Controle externo, através do poder judiciário, através do controle judicial. Olha que bacana, pegamos aí o negócio, jogamos aquelas coisas que a gente viu. Olha que fácil. Fala sério, na moral, não é fácil? Então vem cá, se fala que o administrador anulou um ato que ele praticou, isso é um controle prévio ou posterior? Posterior, né, professor? O ato já foi praticado. É um controle de legalidade ou de mérito? É de legalidade. A anulação, ela quer ver a conformidade do ato com o ordenamento jurídico, interno ou externo? Opa, aí depende, aí varia. Se foi pelo próprio administrador que praticou o ato, controle interno. Se está sendo anulado pelo Poder Judiciário, exercendo a sua função jurisdicional, aí é um controle externo, é o controle judicial. E se fosse aqui no interno da autotutela? Controle administrativo, tá vendo como os conceitos aqui dá para ir jogando tudo? Beleza. Tem que ficar de olho para não confundir com a revogação. A revogação é um controle prévio ou posterior? Posterior, né, mano? Posterior, o ato já foi praticado. Então, se o ato já foi praticado, o ato já existe e ele está sendo extinto, é um controle posterior, subsequente, corretivo. É um controle de legalidade ou de mérito? Aí que vai ter muita questão em cima disso, confundindo com a anulação, tá? Controle de mérito. Na revogação, a gente analisa a conveniência e a oportunidade. Então, a revogação não é um controle de legalidade. A revogação não está ligando para a lei. Ela está ligando para o mérito administrativo, para a conveniência e a oportunidade. E a revogação? É um controle, pode ser um controle interno ou externo? Não. A revogação é exclusivamente um controle interno. É um controle administrativo. É aquele controle decorrente da autotutela. Já viu quanta diferença tem? Os dois são formas de controle posterior. Maravilha. Só que a anulação é o controle de legalidade. A revogação é o controle de mérito. A anulação
Pode ser um controle interno ou externo. E a revogação? Apenas um controle interno. Beleza? Olha que tranquilo que é a classificação, hein? É só pensar um pouquinho e desenvolver. Vamos jogar um esquemão agora aqui trabalhando os dois em conjunto e dando uma aprofundada no tema. E você vai ver como isso aqui ajuda muito em prova. Só que tem que ter decoreba, né? Acompanhe no próximo quadro comigo. Olha só, para distinguir aqui a anulação e a revogação. Tem aquela parada quem pode, quem não pode, efeito assim, efeito assado. Uma dica que eu dou. Você chega aí na tua casa, vai atrás do computador, dá uma olhada assim. Vai estar uma boleira de fio do capeta, não vai? Vai, tá mesmo, professor. Ali, inclusive, acho que tem até uma família morando lá, tanto embolado que aquilo tá. Beleza, você quer desembolar isso um dia. O que você faz? Você vai pegar, meter a mola no meio e puxar para ver se desembola? Não vai. Se você quer desembolar isso aí, depois de ter desligado a tomada e tal, né? Você não é louco, também não vai fazer isso agora, acaba de assistir aqui. Como que você vai fazer isso? Vai procurar uma ponta, você vai pegar uma ponta e vai puxar uma ponta e vai desembolar o fio. É a mesma coisa aqui, por que seria diferente? Funciona na vida prática, funciona na vida teórica também. Olha só, que ponta que a gente puxa. Eu sempre falo para puxar a ponta, que é a seguinte, lembra que a anulação é mais grave, a anulação é mais pesada. Sabe por quê? Porque a anulação ocorre quando o ato é ilegal, quando o ato é inválido. Associa isso. Essa é a pontinha que você vai puxar. Lembra? A anulação é grave. Por quê? Porque na anulação fizeram merda. Na anulação o ato é ilegal. O ato é inválido. Pronto. Lembrado disso, que ela é mais grave, que ela é mais pesada, o resto fica fácil puxar, entendeu? Essa é a pontinha. Então começa por essa ponta, o resto vai embora. Olha só. Se você já lembrou que a anulação é grave, porque a anulação é ilegal, a revogação que é o que sobrou. Ah, tá, a revogação até é válido, mas simplesmente então está sendo feito um juízo de conveniência e oportunidade. Viu como fica fácil? Vamos desenrolar isso aqui agora, vamos lá. Acompanha aqui, vem cá. Na anulação, a gente faz um controle de legalidade, sobre o aspecto da legalidade. Por quê, professor? Porque na anulação o ato é contrário à lei, ele não está em conformidade com o ordenamento jurídico, o ato é inválido, o ato é ilegal. Então, viu em prova aí ato inválido? É a mesma coisa que ato ilegal, tá? Beleza. Se esse ato é ilegal, ele vai ser anulado, lembra que aqui é mais grave. Isso pode ser feito tanto pelo administrador que praticou o ato, um tipo de controle interno, derivado da autotutela, lembra? Tanto quem praticou o ato, súmula 473, ele pode anular, e ele vai fazer isso de ofício ou a requerimento. Olha só, o próprio administrador olha, eu fiz merda, foi mal, e vai lá e anula. Ou alguém entra com recurso administrativo, qualquer petição administrativa, tá? Alguém faz esse requerimento. Ele faz de ofício ou a requerimento. E como a anulação é grave, ela está em contrariedade ao ordenamento jurídico, ela também pode ser feita pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário também pode fazer esse controle de legalidade. Só que o Poder Judiciário só age mediante provocação. Não é chegar lá, Poder Judiciário, seu viadinho. Não, é chegar e entrar com uma ação, movimentar o Poder Judiciário. Você pedir isso para o Poder Judiciário, aí ele age. O Poder Judiciário não age de ofício. Quem pode agir de ofício é a administração. O Poder Judiciário não. Vamos ver com calma, depois eu volto pauleiro em todos, tá? Anulação. Como eu estou analisando o aspecto da legalidade, não me interessa se é um ato vinculado ou um ato discricionário, tanto faz. No ato discricionário, eu não estou analisando a discricionariedade. O juiz, por exemplo, quando ele vai fazer isso daqui, ele não analisa, até o próprio administrador, quando ele anula, a gente não vai olhar para o mérito administrativo, a gente não vai olhar para a conveniência e oportunidade. A gente vai olhar e falar, isso aqui não atende, não é isso que a gente vai olhar, se atendeu o interesse público ou não. A gente vai olhar o aspecto da legalidade. Nós iremos ver se aqueles elementos ou requisitos de validade do ato estão em conformidade com a lei. Então, o aspecto da legalidade, ele analisa a conformidade do COFIFOMOB com a lei. COFIFOMOB, professor, você sabe o que é? É o COFIFOMOB, lá. Não é o COFIFOMOB turbo? COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. É isso aqui, ó, COFIFOMOB, os elementos, olha o nome, ou requisitos de validade do ato. Então, para o ato ser válido, para o ato ser legal, ele tem que preencher esses 5 requisitos. Eles devem estar em conformidade com a lei. Quer dizer, se deu zica em qualquer um desses 5, o ato é ilegal. O ato vai ser anulado. Tranquilão? Beleza, então. Ó, às vezes essa questão vem, anulação não pode incidir sobre os motivos. Mas como não? Pode incidir sobre qualquer um dos 5. Qualquer um dos 5 elementos, olha o nome, ou requisitos de validade, que não estiverem de acordo com a lei, pau neles. Vamos anular esse troço. Tranquilo? Beleza, então.
Os efeitos, depois a gente vai voltar, tá? Depois a gente vai voltar rapidão, batendo tudo. Os efeitos. A anulação, ela é mais grave ou ela é mais tranquilinha? É mais grave, lembra da ponta que a gente puxou? Se a anulação é mais grave, ela gera efeitos retroativos à data da prática do ato. A anulação tivesse ocorrido. Olha só, é como se o ato nunca tivesse ocorrido. A gente vai falar disso aqui depois. Tem um termo em latim, eu não sou fã de juridiquês, mas quando é importante para a prova a gente tem que ensinar. Isso aqui pode ser chamado também de efeito ex tunc. Tem uma manha para saber de um ou de outro, já já a gente chega lá. Estamos na teoria só, estamos na teoria mais completa. A pauleira a gente já volta. O prazo, qual que é o prazo para anular um ato administrativo? A anulação de um ato que gere efeitos favoráveis ao destinatário? Como assim, professor? Eu vou anular um ato que é legal para alguém. Ah, tá. Então quer dizer que quando eu fizer essa anulação, alguém sai prejudicado. Isso aí. Então eu vou anular um ato que gerou efeitos favoráveis para alguém. Então se eu estou anulando aquele ato, não vai ser gostoso para a pessoa. Isso aí. A pessoa não vai curtir. Mas pode anular? Pode. Claro que pode. Nesse caso, o prazo que a administração tem, o prazo para anular um ato administrativo, aqui a gente faz um paralelozinho com a Lei 9784 de 99, tá? Que é o processo administrativo federal, que embora não esteja em alguns editais, faz parte desses tópicos, tá? Então, vamos jogar assim. O prazo é um prazo decadencial, não é prazo prescricional. Cuidado com a decoreba aí para não inverter em prova, fazer questão, né? Ctrl+C, Ctrl+V, de 5 anos. Pronto. Mas isso é para o destinatário que está de boa fé, é o cara que não é malandro. Se o destinatário, então, que teve um efeito favorável do ato está de boa fé, a administração pública tem o prazo decadencial de 5 anos para anular esse ato. Beleza. Ô professor, e se for um ato que não gera efeitos favoráveis para ninguém? Um ato tipo assim, tanto faz anular ele. Ou esse puto tá de má fé. Aí não tem prazo não, em qualquer momento, tá? Então se é um ato que não gera efeitos favoráveis para ninguém, não tem prejuízo, qualquer momento. Ou se ele tá de má fé, aí não tem dessa não, ele não tem esse benefício não. Se ele tá de má fé, qualquer hora é hora. Tranquilão? Beleza então, olha só, vimos aí a anulação, já já a gente vai voltar do começo. Agora vamos com calma, acabamos de ver a anulação, vamos ver a revogação agora, vamos ver a revogação. Lembra a pontinha que a gente puxou? O que você puxou na pontinha mesmo? Ah, tá, é que a anulação é grave porque o ato é ilegal, né, professor? Joia! Se então a anulação é para o ato ilegal, a revogação é para ato válido. Na revogação, o ato não é ilegal, o ato é válido. Aqui a gente não está extinguindo o ato, o controle que a gente está fazendo não é sobre o aspecto da legalidade. Aqui a gente está fazendo um controle de mérito. Aqui está sendo analisada a conveniência e a oportunidade daquele ato. Como assim? Foi praticado um ato administrativo, beleza. Em determinado momento, esse ato deixou de atender ao interesse público. E daí? Ué, se ele deixou de atender ao interesse público, eu vou revogá-lo. Ele não é ilegal. Ele está em conformidade com o ordenamento jurídico. Ele simplesmente deixou de ser um ato conveniente e oportuno. É por isso que aqui a gente faz um controle de mérito e não um controle de legalidade. Aqui a administração está fazendo esse juízo de conveniência e oportunidade, beleza? Vendo os detalhes então. Quem pode fazer a revogação? A revogação não é grave, o que é grave é a anulação. Então a revogação, como é um controle de mérito, isso aqui somente pode ser feito pelo próprio administrador que praticou aquele ato. Então a revogação é apenas por quem praticou o ato. Não pode vir um outro poder, não pode vir uma forma de controle externo e fazer a revogação. A revogação é só quem praticou o ato. Depois, pensa uma coisa comigo. Na revogação, a gente está analisando o quê? O mérito administrativo, a conveniência e oportunidade. Responde para mim agora, aonde tem isso? Eu tenho isso no ato vinculado? Eu tenho isso no ato discricionário? Ou eu tenho isso nos dois? Tá vendo como aquele conceitinho ajuda? Ó? Eu tenho isso apenas em ato discricionário. Então eu não revogo o ato vinculado, nós revogamos apenas atos discricionários. Por quê? Porque esse juízo de conveniência e oportunidade só tem aqui. Não tem um ato vinculado, então não tem como fazer isso em ato vinculado. Os efeitos, a revogação, ela não é grave, então ela gera efeitos não retroativos, efeitos apenas dali para frente. Exemplinho, já já. Nesse caso, o termo fresco aí em latim é ex nunc. A dica já já chega também. Primeira teoria, as manhas aí, o pulo do gato vai vir depois. Então, a revogação é só por quem praticou o ato, apenas atos discricionários e efeitos não
retroativos. O prazo para fazer isso, professor? Qualquer momento. A revogação ela pode ser feita a qualquer momento, entretanto, ela sempre terá de respeitar os direitos adquiridos. O ato não é ilegal, então os direitos que já foram adquiridos, já foi. Ela sempre irá respeitar os direitos adquiridos. E tem uma série de atos que não podem ser revogados. Coloquei apenas alguns mais relevantes, tá? Nós não podemos revogar atos aí, ó, vinculados. Já falamos nisso, fica de olho na pegadinha. Também não pode revogar ato consumado. Como vai revogar um ato? Já exauriu os seus efeitos, já foi. Também não pode revogar um ato que integre um procedimento. Por exemplo, é uma sequência de atos, uma série de atos. Como que eu vou revogar um ato aqui atrás se ele vai derrubar todos os outros na frente? Não pode, isso aqui não pode, revogar não pode. Isso aqui é um pouquinho menos importante, tá? O importantíssimo é saber, a anulação e a revogação, um é ilegal, outro não. Um poder judiciário faz, o outro não. O outro é ato vinculado discricionário, o outro apenas ato discricionário. Os prazos, os efeitos. Vou te explicar como funcionam os efeitos, aí a gente volta naquela manha, tá? Naquilo que vai te ajudar a decorar. Olha o exemplinho aqui para entender esses efeitos retroativos, tal. Olha como é fácil lembrar. Imagina o instituto da demissão. Chegou o servidor um dia para trabalhar, o chefe dele olhou e falou: "Caralho, mas como tu é feio, tá demitido." Ô louco! Tá super ilegal isso aqui. Primeiro, não teve PAD. E outra, ser feio não é penalidade, senão é ter vaga pra caramba no serviço público. Então essa demissão é ilegal. Essa demissão, olha só, ela é um ato ilegal. Ela feriu o ordenamento jurídico. Se essa demissão, ela é um ato ilegal, ela é um ato que feriu o ordenamento jurídico, o que a gente faz com ela? A gente anula ou revoga? Show de bola. A gente anula. Será feita então, ó, a anulação. Esse ato é anulado. A partir do momento que eu anulo, nós extinguimos o ato. Beleza, esse ato para de gerar efeitos. Ó. Então ela gera efeitos daqui para frente. Mas vem cá, imagina que nesse período aqui passaram-se, por exemplo, ó, 3 meses. 3 meses até conseguir anular, judicial ou administrativamente. Esse coitado aí, só porque ele é feio, ele vai perder esses 3 meses da sua remuneração? O que a Lei 8.112 fala? Que quando o servidor conseguir invalidar a sua demissão através de uma decisão judicial administrativa, ele será reintegrado. Ele será reintegrado com o ressarcimento de todas as vantagens e direitos do cargo. Quer dizer, esses 3 meses aqui, ele vai receber. A anulação, ela gera efeitos, ó, retroativos para trás. Ela volta no passado e é como se aquele ato nunca tivesse sido praticado. Isso que é anulação. Ela é grave, pô. Ela gera efeitos retroativos à data da prática do ato. Retroativo é retroagir, é vir para trás, é fazer efeitos também para trás. Agora, uma autorização, exemplo fictício. Imagina aí, em determinado município, é permitido que seja colocado estabelecimentos comerciais aí nas praças públicas. Beleza. Aí o cara chega, tem uma pracinha lá na cidade, ele fala para o município: "Ó, eu quero pôr uma barraquinha de dogão, de cachorro quente. Pode?" O município fala: "Pode." Beleza, é um ato discricionário, ele escolhe se ele vai deixar ou não colocar aquilo e deixou ele colocar a barraquinha de cachorro quente. Beleza. E esse cara veio aí exercendo essa atividade. A administração chegou em determinado momento e olhou e falou: "Caramba, essa praça aí, tinha aí, toda cidade tem, né? Uma molecada andando de skate, fumando maconha o dia inteiro. Agora, com uma barraquinha de cachorro-quente para matar a larica, esses moleques não saem de lá mais, fica lá o dia inteiro e mata a larica lá ainda. Não, isso não está mais atendendo ao interesse público. Isso aí não atende mais ao interesse público. Esse ato é ilegal? Não está fazendo nada ilegal, mas ele deixou de ser conveniente e oportuno. Se ele não é mais conveniente e oportuno, a gente anula ou revoga? Revoga. Então aqui será feita a revogação daquele ato. Será feita a revogação daquele ato. Beleza. Se o ato for revogado, o tiozinho do dogão vai ter que tirar a barraquinha dele dali. Vai ter que tirar. Agora vem cá. Ele vai ter que pagar o que ele ganhou? Ele vai enfiar a mão na goela desses moleques e arrancar o cachorro quente de volta? Tá. Já foi. Direito adquirido, meu. O que foi, foi. É só dali pra frente. Então isso aqui, ó, que a gente viu, esse aqui de cima é o efeito ex tunc, que são efeitos retroativos. Esse aqui de baixo é o efeito ex nunc, que são efeitos não retroativos. E aí, professor, como memoriza? Tem aquele negócio de tapa, dar tapa na bunda, aquilo é muito complicado. Eu sou meio burro, eu não gosto de coisa muito complicada, eu gosto de coisa simples, porque se na prova eu faço força e eu erro. Como que é o simplão? Lembra assim, ó, o ex nunc
é aquele que nunca retroage. Ou agora ficou bonito, é isso aí. O ex nunc é aquele que nunca retroage, quer dizer, não retroativo. O outro, por consequência, é o retroativo. Mas, professor, eu gosto de desenho. Beleza, você gosta de desenho? O T de tunc não vai para frente e para trás na hora que você faz o T? Então, ó, para frente e para trás, tá? Pronto. Mas vai no nunc, que o nunc é mais tranquilo, é mais fácil lembrar. O ex nunc é que nunca retroage. Então, efeitos não retroativos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha do começo agora para a gente bater bem os dois aqui, tá? Isso aqui eu quero que você jogue aí no teu resumo, no teu esquema, lado a lado, anulação e revogação, e analise as diferenças, tá? As diferenças. Já vou complementar um negocinho, mas vamos bater as diferenças aqui. Olha só, a anulação. Enquanto a anulação é feita sobre um controle de legalidade, o ato é ilegal, a revogação é um controle de mérito. Enquanto a anulação, que é mais grave, é feita tanto pelo Poder Judiciário se provocado, como pela administração, a revogação é apenas por quem praticou o ato. Enquanto a anulação, que é mais grave, abrange o aspecto da legalidade, ela pega tanto vinculado como discricionário. A revogação não. A revogação é apenas ato discricionário. A anulação, como ela é mais grave, ela gera efeitos retroativos, ex tunc. E o prazo? Aquele prazo decadencial de 5 anos para quem está de boa fé. Já a revogação, como ela não é tão grave, ela gera efeitos apenas não retroativos. Então, professor, eu posso afirmar que o Poder Judiciário não revoga ato dos outros? Pode não, deve. Poder Judiciário não revoga ato dos outros. O que o Poder Judiciário pode fazer é revogar os seus próprios atos quando ele estiver investido na sua função administrativa. Então, quando o Poder Judiciário, ou mesmo o Poder Legislativo, eles estão naquela função atípica de administrar. Lembra aquele quadrinho? Função típica, atípica? Então, quando eles estão naquelas funções atípicas de administração, eles estão agindo como administrador. Então, eles também podem revogar. Então, eles podem revogar os seus próprios atos, porque ele não está lá com a roupinha de juiz, martelinho na mão. Ele está lá como administrador, tá? Se ele está administrando, ele pode. O que não pode fazer? Revogar ato dos outros. Beleza? Vamos fazer exercícios, acompanha aí comigo, vamos ver como essa parada cai em prova. Pega o primeiro aí na tela. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. É correto afirmar que o desfazimento do ato administrativo também pode ser feito pelo Poder Judiciário. A. Por razões de conveniência e oportunidade, hipótese em que os efeitos da revogação retroagem à data em que foi emitido o ato. B. Por motivos de legalidade, independentemente de provocação. C. Por motivos de legalidade e por motivo de conveniência e oportunidade, mediante provocação dos interessados. D. Mediante provocação dos interessados, por motivo de conveniência e oportunidade. Hipótese em que os efeitos da revogação se dão a partir da decisão judicial. E. Mediante provocação dos interessados, por motivo de legalidade. Hipótese em que os efeitos da anulação retroagem à data em que foi emitido o ato. Olha só essa questãozinha, olha como a banca é coração peludo. Sacou o que ela fez? Ela falou da súmula 473, escreveu isso na tua prova, e aí a súmula 473 é controle administrativo. Aí nas questões das alternativas, ela vem te perguntando do controle judicial. Tem que ficar ligado, mano. A banca tá lá para isso, para te levar a erro. Olha só, ela vem falando que o Poder Judiciário pode desfazer o ato. Olha na alternativa A. Por motivos de conveniência e oportunidade, de jeito nenhum o Poder Judiciário pode desfazer o ato, no caso, analisando o aspecto da legalidade. Conveniência e oportunidade, que é revogação? Claro que não, passa a caneta na A. Olha a alternativa B agora, como ela vai pegando os pontinhos. Fala que é por motivo de legalidade, independentemente de provocação, mas de jeito nenhum. O Poder Judiciário só age se provocado, só age então mediante requerimento. Tem que ter provocação, senão ele não age, o Poder Judiciário não age de ofício. Risca esse ponto aí na B. Já na alternativa C, ele fala que é por motivo de legalidade e conveniência e oportunidade? Não. Apenas por legalidade, conveniência, oportunidade e revogação é o mérito administrativo, isso o Poder Judiciário não faz. Alternativa D, bem errada, fala que pode ser por conveniência, oportunidade, tal. Esquece, é apenas por legalidade. Ele não faz análise do mérito. E a alternativa E, correta, show de bola, por motivos de legalidade, mediante provocação dos interessados, nesse caso os efeitos retroagem a data da prática do ato. Marca aí como correta. Viu que fácil? Não é difícil. É só você saber
como olhar para a prova e o que procurar, né? Tranquilinho, essa daí, marca D, acompanha na telinha próxima comigo. Uma das formas de controle da administração pública é o controle judicial, que incide tanto sobre o mérito quanto sobre a legalidade dos atos da administração pública. Mentira, lógico que isso aí está errado. O controle judicial que a gente viu, então a anulação que o Poder Judiciário faz, é apenas sobre o aspecto da legalidade, mérito, discricionariedade, conveniência e oportunidade. Não, tá errado, cuidado. Marca como errado, bora fazer mais uma. O Poder Judiciário poderá apreciar a legalidade dos atos administrativos, invalidando-os sem entender conveniente, mediante iniciativa própria ou provocação. Esse não está errado, esse está muito errado, né? Primeiro, ele não revoga ato dos outros, ele não faz análise de conveniência e oportunidade, é só o de mérito, e ele não faz de ofício, é só por provocação. Essa aí tá difícil aproveitar alguma coisa totalmente errada. Bora para a próxima. O controle judicial incidente sobre um ato discricionário restringe-se à análise da legalidade do ato. Aí sim, agora falou bonito, o controle judicial apenas sobre a legalidade, ele não faz o controle de mérito, marca essa como certa. Olha mais uma aí. Os órgãos administrativos do Poder Judiciário, no exercício do controle administrativo, podem confirmar ou rever condutas internas, conforme aspectos de legalidade ou de conveniência e oportunidade. Então, olha aí, que questãozinha tranquila. Não é difícil, é só você olhar a função que está exercendo e aplicar o nosso quadrinho, que é show de bola. Beleza. Uma dica que eu te dou então, esse tópico de controle administrativo, ele assusta muita gente, porque ele é um tópico muito amplo, ele vai além, ele vai longe, só que isso aqui não é para todos os cargos que cai tão pesado, entendeu? Porque a gente sempre objetivo aqui, você resolve com até coisas simples, com pouca leitura, o conteúdo é pequeno, é saber aplicar. E é aqui que você encontra algumas questões que a concorrência não encontra, tá? É aqui que você acerta aquela questãozinha que aquele pessoal que está tentando pegar a tua vaga, que está ali brigando com você, vai errar. Então fica bom nisso daqui, porque o básico, todo mundo é bom no básico. É difícil, fica bom no difícil. E é lá que está a diferença entre quem vai ser aprovado e quem não vai. Então nunca se assuste com um tópico difícil, com um tópico cabeludo. Quanto pior a matéria, quanto mais difícil, mais animado você tem que ficar. Por quê? Fala, caralho, isso aqui é punk, isso aqui é foda. Meus concorrentes estão lascados, é aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou ficar bom, é aqui que eu vou fazer a diferença. Então sempre encare matérias novas, matérias difíceis, entre aspas, como uma oportunidade e não como um obstáculo, porque esse é o caminho para você conseguir tua aprovação. Muito obrigado por ter acompanhado, agora é contigo, bundinha na cadeira, vai estudar até sair sangue do olho, que é para fixar bem o conteúdo e garantir tua aprovação. Um grande abraço, até mais!